E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mac, e no vídeo de hoje nós iremos fazer o resumo análise da HQ Batman e Superman World Finest, edição 30, escrita por Mark Waid e desenhada por Gleb Manikov. Aqui no Brasil conhecida como Melhores do Mundo, nos promete contar a primeira aventura da Trindade, Batman, Superman e Mulher Maravilha. Caso você goste de quadrinhos, considere deixar seu like e se inscrever para ficar por dentro dos quadrinhos mais recentes da DC Comics. Então se acomode bem, pois em breve nós iniciaremos a história. A história começa há muitos anos atrás, onde vemos Batman e Robin Dick Grayson na Bate-Asa. Dick até brinca perguntando se é realmente uma ilha inteira cheia de Amazonas, e Bruce diz pra ele não fazer se arrepender de tê-lo trazido. Ele explica que é ao lado da Mulher Maravilha e diz que ele e Superman encontraram por um breve momento tempo atrás. Nesse momento ela está precisando de ajuda, e não diz o porquê. Ele diz que Robin é um acompanhante não anunciado, então ele deveria se comportar. Eles então chegam nas coordenadas que ela deu, porém não havia nenhuma ilha ali, e Superman pede para esperar somente um segundo. De repente, a ilha aparece. Batman se pergunta se aquilo era mágica ou era tecnologia, e Clark diz que parece mágica, mas ele não tem pistas suficientes para confirmar isso. Então nesse momento, Bate-Asa perde todos os controles e Batman se desespera. Superman diz que ele fique tranquilo, afinal esse ele tem certeza que é uma tecnologia avançada. Eles estão pousando verticalmente através de um raio trator, e nesse momento vemos Hippolyta relembrando Diana o quanto aquilo era inconfortável para ela. Diana assegura que eles estão ali para ajudar e não para tomar o controle, e pede para que ela confie neles, assim como ela confia. Então ela apresenta a Hippolyta a Batman, o maior detetive do mundo exterior, seu amigo Superman e seu parceiro Robin. Clark diz que Diana nos contou que somente os mortais convidados podiam entrar, o que os deixa honrados. Assim, ele pergunta como eles poderiam ajudar. Havia acontecido algo que jamais aconteceu na história de Temícera. Enquanto o Laço da Verdade absolveu a todos naquele lugar, algo estranho havia acontecido, deixando um mistério horrível que Diana não consegue resolver. Ela então abre os portões de uma estrutura e entra com os heróis, onde vemos uma amazona morta com uma lança nas costas. Diana comenta que ocorreu um assassinato na ilha, e pelo visto, não foi o último. E assim se inicia a história, Morte no Paraíso. Superman lamenta a situação da moça e diz que não há impressões na arma. Na sala há muitas, mas todas da vítima. Bruce, utilizando todas as suas técnicas de habilidade detetive, detecta a temperatura do corpo. Assumindo que elas reagem de mesma maneira que os humanos, ela teria morrido há mais ou menos 8 horas. Ele assume que não houve testemunhas, e pergunta quem é ela e onde eles estão. Diana diz que se trata de Diatrine, e esse é seu laboratório. Ela foi a maior inventora da ilha durante séculos, dando a elas o raio roxo da cura e a esfera mágica, e muitas outras coisas. Sua assistente foi a primeira a achar o corpo, pois ninguém tem acesso ao edifício. Assim pareceu estar lidando com o mistério de quarto fechado. Ela diz que todas são responsáveis e, por sua insistência, sua mãe fez com que todas as Amazonas se reunissem. No entanto, ela não sabe quanto tempo isso irá durar. Afinal, elas são fortes e buscam por justiça. Elas também estão irritadas pelo fato de Diana ter trazido homens para ajudar, porém a sua investigação não chegou a lugar nenhum. Ela precisa da ajuda deles. Dick pergunta se há mais alguém na ilha, e Diana diz que apenas Mangala, mas ela está presa no Poço das Almas. Batman comenta que ela ainda é o potencial líder, e manda que Clark e Dick procurem um guia para irem falar com Mangala, mas pede para que eles tomem cuidado. Ele sente que há algo muito maior do que um simples assassinato. Enquanto isso, ele e Diana permanecem ali, e pede para que se apressem, afinal o relógio continua correndo, e a presença deles ali transformou a ilha em um barril de pólvora. Eles precisam resolver isso antes que exploda. Então Superman segura Robin pelos braços e voa até o local. Então vemos que Clark e Dick já encontraram uma guia. Superman pergunta se é ridículo perguntar se há uma força policial ali, e a Amazona diz que não há crimes ali, diferente do mundo dos homens elas são civilizadas. Dick diz que apesar da violência vale muito a pena quando se tem pizza, tirolesa e internet, e se surpreende com algo que está à frente deles. A Amazona diz que é um cangas, que é algo muito parecido com o canguru do nosso mundo. Ela diz que são bons para transporte e o poço fica a uma certa distância. Antes que ela terminasse de perguntar, Dick já se prontifica para andar em um deles. Robin diz que o que faz o trabalho dele ser mais divertido são as novas experiências, e o Superman é forçado a concordar com ele. Nesse momento, elas chegam no Poço das Almas Reencarnadas, que nos é revelado ser o local das almas que morreram em atos de violência do mundo dos homens, o local mais sagrado delas. Ela comenta que nenhum homem viu esse local e crê que Magala prefere manter assim, por isso vai buscá-la. Robin fica surpreso por ela ter dito reencarnadas, porém nesse momento é ouvido um grito. Superman rapidamente entra no local e a Amazona diz que assim que acordou ela começou a gritar. Magala chama Superman de demônio e diz que ele não deveria estar ali. Clark tenta acalmá-la e promete não ser a ameaça, perguntando quem a machucou.
A Amazona diz entender Magala por estar assustada com a figura de um homem, mas não havia sido ele quem a machucou. Magala, ainda meio confusa, reconhece que realmente não tinha sido ele. Ela conta que na noite anterior algo estranho aconteceu. O poço começou a brilhar, o que sempre acontece quando há algum renascimento. Entretanto, aparecem mãos que não eram mãos de mulher, mas de um monstro. Magala de repente se sentiu desorientada, caindo no vazio e sentindo uma forte dor na cabeça, e após isso não se lembra de mais nada. Após ouvir o relato, Robin diz não ser Batman, mas acha que eles encontraram o principal suspeito. Enquanto isso, Bruce e Diana procuram por pistas. Batman comenta que não há passagens secretas e diz estar perdendo o juízo. Ele pergunta se há algo a mais que ele precisa saber da vítima, se há alguém próximo a ela de algum modo. Diana parecia estar distraída e por isso Bruce a chama novamente. Ela responde que não havia nada especial que Bruce já não soubesse. Ele diz que eles estão cometendo um erro grave. Diana havia dito que usou o laço com todos mais cedo, e ela confirma dizendo que usou até com a sua mãe. Batman diz que irá fazer uma pergunta estranha e pergunta: ela usou o laço nela mesma? Diana até diz que saberia se tivesse feito algo, mas rapidamente muda de ideia, entrega o laço para Bruce e pede para que ele pergunte a ela. Ele pergunta se ela é o assassino que eles estão procurando e ela nega. Então Batman diz já ter resolvido o mistério. Diana se pergunta como, e Batman explica que explorou todos os cenários conhecidos na humanidade e nenhum se encaixa ali. Isso acontece porque não houve nenhum crime. A única explicação possível é que na verdade não é como parece, não houve nenhum assassinato. Nesse momento, o corpo de repente se levanta, com olhos nas mãos, assim como o monstro que Magala havia visto, e diz ser uma conclusão muito inteligente para um homem. No mesmo momento, Robin pergunta se alguém sai do poço, o que há do outro lado, e Magala diz que é o reino dos mortos, de Tártaros, ou seja, o reino dos monstros. Nesse momento é sentido um terremoto por todos eles. Voltando para o baixo da Mulher Maravilha, uma mulher aparece e diz ter levado Eras para escapar. Diana começa a entender, nunca houve Diatrine. Ela havia usado mágica para os receber. Ela se revela como deusa da trapaça, revelando para nós que o seu nome é Apate. Ela diz que Diana conhece seu irmão Dolus muito bem. Diana o reconhece por Duque da Decepção e pergunta o porquê de tudo aquilo. Por que uma charada tão elaborada? Enquanto isso, vemos Superman voando rapidamente com Robin. Dick pergunta se aquilo tinha sido um terremoto, e Superman diz ser algo muito pior. Ele viu através de sua visão de raio-x que algo estava se movendo abaixo deles. A Patty então revela para Diana que fez isso por atenção. Ela e Dolus pensaram em algo que fariam todas as Amazonas olhar para ela. Então vemos uma mão atravessando a parede. Diana pergunta se tudo aquilo não passava de uma distração, e por que ela estava confessando agora? Porque Dolus estava envolvido nisso? Ela revela então que os estava distraindo. E aqui nos é revelado que estavam os distraindo para a chegada de Dolus, que aparece na frente de Superman e Robin, dizendo ao menos ter o fogo de Prometeu em sua posse. Robin se pergunta se aquilo era um deus, afinal ele parecia um deus, e espera que os poderes de Diana não sejam afetados pela magia, assim como o de Superman. Dolus fica indignado com o fato de haver mortais em Themyscira. A Patty comenta que, agora que eles têm a chama de Prometeu em mãos, eles não estão limitados à decepção, mas eles podem tornar qualquer mentira em realidade. Clark inutilmente tenta apagar a chama com seu super sopro. Dulo diz que Diana tem aliados nada usuais e se pergunta que segredos ele esconde. Apenas com a sua força de vontade ele troca suas vestimentas para Clark Kent e o seu segredo. Diana e Batman aparecem e diz que eles não têm medo de Dolus, muito menos ela. Dolus simplesmente transforma os batirangues que Batman havia jogado em morcegos de verdade. Esses morcegos começam a atacar Batman e Superman, e a Patty cria um portal para os transportar para as prisões de Netuno. Rapidamente Batman pede para que todos se segurem de alguma forma. Diana inteligentemente lança seu laço sobre os dois vilões, que não veem solução a não ser esquecer o plano de levar eles à prisão, afinal eles poderiam cuidar deles sozinhos. Com o fechamento do portal, Batman e Superman acabam caindo com tudo no chão. Diana diz que eles a pegaram de surpresa uma vez, mas não aconteceria novamente. Ela diz que enquanto eles estão laçados, eles não têm como usar seus poderes, pois a verdade é seu próprio poder. Porém, Dolus a questiona quanto de verdade há nela e diz que a chama irá mostrar a eles. Nesse momento, a chama vai atravessando o laço até chegar em Diana. Então, Batman e Superman ajudam Diana a agarrar o laço. Olha só que cena, pessoal. E de alguma maneira que os vilões ficam sem entender, pois de alguma maneira a chama estava voltando para eles e eles são atingidos por ela. Diana pergunta para Superman se estava tudo bem com ele, afinal, para quem não sabe, ele tem fraqueza à magia. Clark diz que vai sobreviver, e nesse momento Batman percebe que Robin não estava ali e pergunta onde ele está. Nesse momento a Patty diz que isso iria custar a eles. Mesmo sem a chama, eles ainda têm o poder da loucura, e eles estão muito fracos para resistir. Nesse momento Robin aparece e diz ser trazido à cavalaria. Isso mesmo, pessoal, Dick Grayson salvou a trindade da DC Comics. Uma das Amazonas então ordena que todos ataquem, sem que deixem chance para eles se conterem. Uma delas recita uma ordem para abrir o portal para o mundo dos mortos, de onde a parte dos vieram, que ficaram selados através desse portal.
Eles são rapidamente levados e as portas se fecham. Algum tempo depois, vemos os heróis reunidos. A mãe de Diana diz ter uma dívida com os heróis e os agradece. Batman comenta que não há débito nenhum, pois não estavam ali por um favor. Nesse momento, Superman diz que estão ali por Diana e agradece a rainha por tê-la permitido estar com eles. Robin pergunta se eles poderiam levar um Kanga para casa. Batman diz que não e ele insiste que deveria ter um Bat-Kanga. Superman aproveita para chamar Diana para um café quinta e ela pede para que todos eles vão logo. Nesse momento, os heróis vão embora da ilha e assim termina a história. Batman e Superman Melhores do Mundo edição 30 tem uma arte que é bem feita. Porém, me dá a impressão que alguns personagens ficaram infantis demais. Com alguns dos personagens isso fica bom. Com o Robin, por exemplo, dá a impressão que ele está muito mais novo. Mas a dinâmica do personagem permite isso. Já com o Superman, por vezes fica um aspecto de desenho animado que eu particularmente não gosto em revistas de quadrinhos. Um trabalho ok de Gleb. Quanto à história de Mark Waid, achei muito boa a forma como Batman é retratado como detetive aqui. Gostei da forma como Robin sempre faz piadas e sua relação com Batman. Achei a motivação dos vilões bem fraca, e a forma como eles foram derrotados um pouco poder da amizade demais, se eu assim posso dizer. Mas isso não prejudica a diversão de estar lendo uma HQ da Trindade. E você, o que achou dessa HQ? Deixe nos comentários e aproveite para deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Fui!